Oi pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a tecnologia do DNA recombinante. Eu dividi essa aula em 4 partes, sendo que nas 3 primeiras eu vou falar um pouco sobre a técnica, sobre como realizar a clonagem. E na última eu vou falar um pouco sobre as aplicações dessa tecnologia, tá ok? Vamos começar então. Nessa primeira parte da aula, eu vou falar um pouco sobre o conceito da tecnologia do DNA recombinante, vou dar uma visão geral desse processo e, mais detalhadamente, eu vou falar das etapas iniciais envolvendo na obtenção de uma molécula de DNA recombinante. Tá ok? Bom, então, para começar, vou falar da biotecnologia, que nos dias de hoje ela está muito associada, então, à manipulação genética de organismos. Então, isso é algo muito ligado hoje em dia e tudo isso se tornou realidade graças à tecnologia do DNA recombinante, né? Então, o desenvolvimento dessa técnica permitiu os avanços que temos hoje no campo da biotecnologia. Mas, então, o que é o DNA recombinante? Então, primeiro, o que seria uma molécula de DNA recombinante? Ela nada mais é do que uma molécula de DNA que resulta de recombinação genética in vitro. O que isso significa? Significa que você tem moléculas de DNA que você lá no laboratório você vai manipular elas de maneira a obter moléculas recombinantes, né, que reúnem material genético de múltiplas fontes. E qual é a vantagem disso? Se você pegar material genético de múltiplas fontes, você consegue criar, então, sequências que não seriam encontradas normalmente em um genoma. Então, você pode pegar uma molécula de bactéria, uma molécula de DNA de bactéria, junta com um pedaço de uma molécula de DNA de humanos, por exemplo, e cria, então, uma molécula de DNA recombinante. E a vantagem é que isso permite a transferência da informação genética de um organismo para o outro, né? O desenvolvimento dessa molécula híbrida, através da tecnologia do DNA recombinante, você consegue, então, transferir para um outro organismo. Então, a tecnologia do DNA recombinante seria o conjunto de métodos para a criação dessa molécula de DNA recombinante e inserção desse DNA recombinante em uma célula hospedeira, né, em um organismo-alvo. E isso vai gerar, então, um organismo geneticamente modificado. Aquele organismo que recebeu o DNA recombinante, ele então vai ser modificado geneticamente. E essa tecnologia do DNA recombinante, né, as técnicas envolvidas nisso, também são conhecidas como clonagem molecular. Eu só gostaria de ressaltar aqui as diferenças, né, entre clonagem molecular e aquela clonagem clássica que vocês já ouviram falar, né, tipo da ovelha Dolly, né, que é um clone de um outro organismo, né, essa é a clonagem celular. Você obtém 2 organismos idênticos. Na clonagem molecular, você obtém 2 moléculas idênticas. Então, você vai obtendo múltiplas cópias de uma mesma molécula, né, e propagando aquela informação com o tempo. Tá, então a tecnologia do DNA recombinante pressupõe-se então que você gera uma molécula de DNA recombinante que envolve então a ligação de um gene de interesse, né, de um fragmento de DNA de interesse e um vetor, que é uma outra molécula de DNA. Então, os dois juntando formam um DNA recombinante. Então, só eu vou detalhar cada uma das etapas mais para frente, mas então temos uma molécula de DNA que seria o vetor, o seu gene-alvo, a gente junta um ao outro, transfere para um organismo-alvo e depois a gente seleciona, avalia quais desses organismos receberam ou não essa molécula de DNA recombinante. Os que receberam, a gente pode então usar para qualquer que tenha sido o objetivo da clonagem. Então, a primeira etapa é a obtenção do vetor de clonagem, né? que é a molécula na qual você vai inserir o seu gene de interesse. Então, o vetor de clonagem seria uma molécula de DNA que é capaz de receber DNA exógeno, ou seja, um DNA estranho àquela molécula, né, que vem de fora daquela molécula, que não faz parte do conjunto de informação genética daquela molécula. E, além disso, esse vetor ele tem que ser capaz de se manter em um determinado organismo. Não adianta a gente colocar o nosso gene de interesse em uma molécula de DNA que não vai ser capaz de se autopropagar, né, de se replicar no organismo-alvo, porque depois de um tempo ela vai ser perdida. Então, existem vários tipos, né, de vetores de clonagem.
Aqui a gente tem uns exemplos, nos slides mais para frente eu vou falar, mostrar com mais detalhes esses exemplos, mas aqui, por exemplo, nós temos um plasmídio nesse exemplo, e tudo isso, a escolha desse vetor, ela vai estar atrelada ao seu organismo de interesse. A gente tem que escolher um vetor de clonagem que se propague no nosso organismo de interesse. Então, se a gente quer modificar uma bactéria, a gente usa um plasmídio bacteriano, né, que esteja, que faça parte do metabolismo, né, das funções daquela célula bacteriana, que permita ser replicado naquela célula bacteriana. E isso, então, está atrelado às diversas características que esse vetor tem que ter. Então, para ele se manter, por exemplo, um plasmídio se manter numa célula bacteriana, ele precisa de uma origem de replicação própria. Então, aqui no plasmídio, a gente tem uma origem de replicação própria. O que isso significa? Significa que aquela molécula ela vai ter, então, aquele segmento de DNA que permite o início da replicação. E é importante que essa origem de replicação seja compatível com o seu organismo-alvo, o organismo que você vai inserir essa molécula. Por quê? Porque esse vetor de clonagem ele vai utilizar a maquinaria da célula para se autopropagar. Então, ele tem que ter uma origem de replicação que seja reconhecida pela maquinaria de replicação da célula para que também ele possa ser replicado. Então, essa origem ela tem que ser compatível. Se você por exemplo, numa célula bacteriana, você vai botar o seu vetor numa célula de Escherichia coli. Ela tem lá um determinado origem de replicação. Você não pode usar esse mesmo vetor, por exemplo, para uma célula bacteriana da espécie Pseudomonas aeruginosa, porque são organismos diferentes que provavelmente vão ter origens de replicações distintas. Então, a origem que é reconhecida nesse organismo não necessariamente vai ser reconhecida nesse outro organismo. Tá ok? Uma outra característica que esse vetor tem que apresentar são sítios de restrição. Eu vou falar numa próxima aula, na próxima parte dessa aula, sobre as enzimas de restrição, mas os sítios de restrição, só resumindo, seria um sítio onde você realizaria um corte, né? Você abriria esse vetor para permitir a inserção do seu DNA de interesse. Então, você tem que ter esses sítios, né, de inserção do seu DNA exógeno. E, por fim, você também tem que ter marcadores de seleção ou de triagem, né? Seriam genes que permitem que você, mais à frente, selecione quais daqueles organismos que você modificou, né, que você forneceu esse DNA recombinante. Então, esses genes vão permitir você selecionar quais desses organismos receberam esse DNA recombinante. Existem diversas abordagens, uma bem comum é utilizar um gene de resistência a antibiótico, né, quando você está trabalhando com essa molécula. Por quê? Porque depois que você fornece esse DNA, né, você transfere esse DNA recombinante para as suas células de interesse, você bota elas para crescerem no meio com antibiótico, só vai crescer então as células que receberam esse vetor, né, que receberam aquele gene de resistência. Tá ok? Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de vetores, as células hospedeiras, as quais eles estão atrelados, e também tem a capacidade deles. Por quê? Porque dependendo do vetor, ele não vai comportar um fragmento de DNA, né, um DNA exógeno muito grande. Plasmídeos, por exemplo, que são geralmente transferidos para células bacterianas, como Escherichia coli, eles têm uma capacidade de comportar fragmentos de até uns 10 kilobases, né? 10 mil pares de base. Então, KB aqui significa quilobase. Então, 10KB seria 10 mil pares de base. Temos também bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, né? Bacteriófago ou fago, como ele também é abreviado. Temos um híbrido de plasmídio com bacteriófago. Então, todos esses daqui são usados mais com células bacterianas, né? E à medida que a gente vai aumentando o tamanho do nosso inserto, né, do fragmento que a gente vai inserir nesse vetor,
a gente precisa então de mecanismos mais complexos, né, maiores. E até que a gente chega então nos cromossomos artificiais. Então, cromossomos artificiais por exemplo, o cromossomo artificial bacteriano, ele nada mais é do que, né, uma molécula circular também de DNA, bem parecida com o plasmídio, mas que ele apresenta alguns elementos que permitem que ele comporte insertos muito grandes. Da mesma maneira, o cromossomo artificial de levedura, né, esse IAC, ou cromossomo artificial humano, né, a gente vê que ele tem células hospedeiras diferentes e que eles comportam também um DNA muito maior. Então essas são algumas das abordagens, né, alguns vetores que podem ser utilizados então para a clonagem. Mas, obviamente, de nada serve o seu vetor de clonagem se você não tem um DNA de interesse para clonar nesse vetor. Então, geralmente a gente seleciona genes-alvo, né, um gene de interesse para inserir nesse vetor. Então, esse genes-alvo seria um fragmento de DNA exógeno, lembra, estranho à molécula vetora, que ele vai ser, então, inserido, vai ser clonado nesse vetor de clonagem. Existem diversas abordagens. Atualmente, a maneira mais comum de se obter esse DNA de interesse é através de amplificação por PCR. Então, a gente tem lá o nosso gene de interesse dentro do genoma de um organismo afim. A gente vai extrair esse DNA, vai desenhar primers específicos para esse gene e vai amplificar, ou seja, obter múltiplas cópias desse seu fragmento de interesse para então a gente poder inserir no nosso vetor de clonagem. E uma característica que esse gene-alvo tem que ter é a presença, né, na maioria das vezes, é interessante que ele tenha também sítios de restrição. Da mesma maneira que no plasmídio, então, a gente tem aqui naquele sítio de restrição, né, que é o sítio em que a gente vai inserir o nosso DNA de interesse, isso também tem que estar presente no gene-alvo para a gente ter aqui uma complementariedade que permita que isso daqui seja inserido aqui. Por muito tempo, né, nos primórdios, né, do desenvolvimento dessa técnica, a abordagem que se tinha era a gente pegar o genoma de interesse, fragmentar ele todo com uma enzima de restrição e selecionar o seu fragmento de interesse e inserir ele ali no plasmídio. Atualmente, então, com a PCR, a gente pode selecionar exatamente o fragmento que a gente quer e, indo um pouco mais além, se aquele fragmentozinho que a gente quer clonar ele não tem o seu sítio de restrição, a gente pode simplesmente adicionar esse sítio no primer. Então, quando a gente for fazer a PCR, a gente desenha um primer de maneira a inserir também esse sítio de restrição ali para o gene-alvo. Tá ok? Então, era isso. Isso resume nessa primeira parte da aula, né, que gira em torno principalmente da obtenção, né, do seu material para preparar então para a próxima etapa, que seria a montagem da molécula de DNA recombinante. Tá ok? Nos vemos nessa próxima parte então.